Então, boa noite. Nós vamos iniciar mais um Narrativas, um projeto do Instituto Brasileiro da Pessoa, financiado pelo Sicredi Pioneira, e que tem aqui na apresentação a Camila Heidrich. A Camila, que é psicóloga, uma jovem canelense e que mantém o orgulho dos psicólogos de ter ela como representante em Canela. Boa noite, Marco. E junto aqui comigo, Marco Aurélio Alves, para quem não conhece, também psicólogo, meu colega de consultório de profissão. E eu vou mudar um pouquinho a apresentação de hoje, te pegar de surpresa, porque há umas 2 semanas atrás, o Marco, eu falei aqui que eu estava muito feliz de estar ali no consultório, porque tinha uma vista muito linda, tipo a de hoje, assim, o pôr do sol estava lindo, né? E aí eu falei pro Marco, ai, como tá gostosinho aqui, né? Aí depois de Narrativas, quando a gente foi jantar, ele falou, ai, eu fiquei tão feliz que tu disse que tava gostando de estar ali no consultório, porque tu nunca fala. E às vezes a gente não se dá conta, né? A gente deixa passar as coisas. Então eu queria te agradecer hoje, dizer que eu tô extremamente feliz, não só com o nosso espaço, mas contigo como colega, com muito que eu aprendo contigo também, que não é só um psicólogo, ele é um ser humano maravilhoso. Quem está aqui com ele também conhece, né? Grandes amigos que ele tem. Então é um privilégio para mim te ter também como referência, assim, recém-formada, te tendo junto comigo diariamente. Mas que amado, eu só ganhei a noite já, para mim acabou. Obrigado, Renato, também. Outro dia a gente conversa, porque agora eu quero saudar também o Thiago Couto, da equipe. O Thiago Couto, que agora é um morador de São Francisco de Paula, com muito orgulho, e lá pesquisa, ou já apresentou sua pesquisa sobre o bugio. E assim como eu, o Thiago circula pelo Rio Grande trabalhando por aí. Felizmente, bastante trabalho, né, Thiago? Final de semana, final do ano agora, férias praticamente. Depois da meia-noite às 4. Coitado. Agradecemos a presença de vocês. Debinha, nós estamos aqui divulgando o Café dos Homens, com a esperança de que qualquer dia tu esteja aqui conosco também. Muito obrigado a todos, e é uma alegria para nós estarmos aqui hoje conversando com esse homem que é um símbolo da bondade humana. O Renato, antes de mais nada, é uma das pessoas muito queridas por todos os que ficam sabendo desse momento. Todas as pessoas que souberam que a gente ia conversar com o Renato mandaram considerações muito especiais, tanto é que seus amigos estão aqui, além da Marisa. A Marisa veio dar uma fiscalizada, né? Vamos ver, ele disse que ia sair à noite, a Marisa deve ter dito, à noite? O Renato sozinho não vai. Ah, não vai. Ela veio, inclusive, com a cirurgia ali, tá presente. Mesmo com o joelhinho. Tudo bem. E o Narrativas, então, para quem não conhece, é esse encontro de vozes, e a gente tem trazido para cá vozes também muito potentes aqui, tanto para Canela, né, quanto que também tem projetos muito legais aqui na cidade, que estão sendo divulgados também para outras cidades, e para trazer para a comunidade também esse outro olhar, para apresentar essas pessoas, esses novos projetos. A gente teve já aqui vários convidados trazendo mais diversos temas. E o nosso projeto também tem um viés social, então ele também é divulgado em alguns outros órgãos aqui da cidade, como as casas-lares, os abrigos, os presídios, a assistência social, o CREAS, o CRAS. Uma comunidade terapêutica de Gramado, uma de Osório e também uma de Santa Cruz do Sul. Que são também os projetos dos quais o Marco participa, né, que é o Amarelas, em Tramandaí. E em Osório, que é o grupo de dependentes químicos, né? Sim, a vida. Então, Renato Vargas Brux nasceu em 10 de outubro de 1950, ou seja, daqui a 2 dias teremos uma festa, sem dúvida, de aniversário. O Renato nasceu em São Leopoldo, filho de um funcionário do DAER, cresceu acompanhando as mudanças e os recomeços que o trabalho do pai exigia. Ainda menino, em 1958, chegou ao Saiqui, em Canela, cidade que mais tarde se tornaria o seu lar em tantos sentidos.
Foi ali então, em 1960, que o seu pai construiu a primeira casa da família, no loteamento Sonelli. Desde cedo, Renato presenciou de perto o crescimento de Canela e participou da sua história, acompanhando a construção de escolas, de empresas e dos vínculos que tecem uma comunidade. Entre recordações da infância, há também a lembrança de um episódio curioso. Em 1963, com apenas 12 anos, o pai comprou uma passagem de trem para Porto Alegre, mas antes da viagem, foi informado que haviam encerrado as atividades e devolveram o dinheiro. Uma dessas pequenas frustrações que o tempo transforma a história em família. Depois a gente vai perguntar se ele viajou de trem. Tem que ter viajado. Renato cursou o ginásio no Colégio Marista Maria Imaculada, formando-se em 1967. Ele tentou o curso técnico agrícola, mas foi no campo do comércio que ele encontrou a sua vocação. E formou-se na Escola Técnica de Comércio de Canela em 1970. E seguiu estudando, ingressando no Unicinos no ano seguinte. Praticante de esportes, participou ativamente da vida comunitária, integrando o Esporte Clube Santa Terezinha até 1980. Profissionalmente atuou em diversas empresas locais, entre elas Alvender, balconista da Sonelli, balconista e na Sonelli S.A., até ingressar na vida pública. Ele foi secretário da Fazenda aqui de Canela no final dos anos 70 e depois, em 1970, e depois servidor público estadual, onde ele construiu uma carreira sólida e ética, marcada pelo compromisso com a transparência e o serviço público. Ele passou então pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, chegando a exercer o cargo de delegado regional de Lages, onde permaneceu por mais de 12 anos, até a sua aposentadoria em 2021. Na vida política, ele foi vereador na legislativa de 1976 e, ao longo do tempo, continuou comprometido com o desenvolvimento de Canela. Casado com Marisa Prux, desde 1975 e pai de 2 filhas e avô de 6 netos, Renato carrega consigo o orgulho das raízes e o amor por Canela, cidade para onde sempre quis retornar. Entre as referências que marcaram a sua trajetória, ele cita com carinho os nomes de Hernani da Silva Reis, Günther Schlieper, Egon Jung e o cônego João Marquese, personalidades que também deixaram marcas profundas em toda a história local. E hoje, o Renato retorna ao espaço público com o mesmo espírito de serviço e esperança. A sua expectativa, assim como a de tantos que acreditam na força do diálogo da comunidade, passa novamente pela Câmara de Vereadores. Mas, mais do que um cargo, o que o move é o desejo de continuar contribuindo com a cidade que o formou e acolheu. Boa noite. Seja bem-vindo, Ana. Boa noite, é um prazer e uma satisfação atender o convite, que muito me honra, a mim e minha família, e estou à disposição para o que a gente puder relatar. Tá bom. Tu construiu uma trajetória longa, marcada pelo serviço público. Como é que foi para ti atravessar essa transição da rotina intensa de trabalho para entrar na aposentadoria? Bom, nós temos um sindicato, a nossa categoria em Santa Catarina é pequena, são em torno de 600 entre ativos e inativos, e o Sindifisco sempre mantém, faz uns 8 a 10 anos, ele faz um preparatório em junho e depois em dezembro para quem está na fase de aposentadoria, ou seja, ele prepara as pessoas para a inatividade, quer seja com são 4 dias e depois mais 4, são 8 dias por ano. Quem está na fase de aposentadoria, ele é preparado psicologicamente, auxílio financeiro, de investimento, direcionamento financeiro, orientação. E quem gosta de continuar a trabalhar, ele orienta para essa área de auditoria, de consultoria, que tem muitos colegas que se dedicam a essa área, principalmente na área de direito. Então, há uma preparação muito correta e planejada pelo Sindifisco.
Científico agora, dia 25, 26 agora de outubro, faz 37 anos. Eu sei que eu fui fundador, eu estava vindo de Brasília, no Confas, auxiliar do secretário, e cheguei para formar, ainda morava em Lages, aí peguei uma carona para ir para lá, porque nós tínhamos problema de transporte, de ônibus, e sempre se preparou um sindicato diferente. Eu conheço o sindicato porque fui contador, auxiliava aqui em Canela, todo o sistema de sindical eu conheço relativamente bem. E o nosso foi direcionado para ser realmente servir na classe. E esse aspecto eu acho que ajuda violentamente a preparação para a transição de aposentadoria. E falando em transição para a aposentadoria, a gente sempre acaba conectando, né, a aposentadoria com algo mais passivo, né, de tu parar de exercer aquela função. O trabalho é um eixo da tua identidade. E isso acaba que, eu acho que há muito tempo atrás também, isso vem sendo reformulado hoje em dia. Mas era como se também estivesse perdendo parte da tua identidade quando tu te aposentava. Como é que foi essa transição para ti? E se vê nesse outro momento? Os primeiros 6 meses, eu me aposentei mais porque a pandemia nos pegou no trabalho. E aí, os primeiros 6 meses da pandemia nós ainda trabalhávamos, mas depois andou morrendo nativos 6 colegas e inativos da comunidade, morreu acho mais uns 7 ou 8, perdemos acho uns 13 a 14 colegas, e aí o Estado nos obrigou a trabalhar em casa. Para mim foi assim, muito difícil, porque eu não me adaptava pelo convívio. Eu trabalhei, daí quando chegou em julho de 2021, eu disse, eu vou parar, porque eu estava indo semanalmente, a Marília veio cuidar da mãe dela aqui, e eu ia a Criciúma e voltava. Eu tinha peço transferência de Florianópolis para Criciúma, e aí, mas os 6 primeiros meses foi muito difícil. Foi assim, faltava algo assim, todo dia me parece que tinha um vazio muito grande no trabalho. O trabalho, para mim, sempre foi uma coisa assim, extremamente dignificante. Eu trabalhei há quase 53 anos e meio. Eu posso dizer assim com firmeza, que eu jamais cheguei um dia atrasado, jamais tirei um atestado na vida. Então eu fiz acho 2 ou 3 cirurgias, e a última que fiz eu estava nativa em 2008. No terceiro dia eu já tive para o serviço. Eu tinha cargo, era diretor de fiscalização, e coincidia eu ter o domínio da toda a situação de auditoria do Estado. E tudo passava por mim. E eu achava que era muito importante eu estar presente. Então, o trabalho para mim foi a coisa mais sagrada que eu tive na vida. Mais que a Marisa? Foi parte junto. Parte junto. Mas o trabalho, assim, tempo que eu comecei na loja, em 68, meu primeiro emprego comecei em agosto de 68. Conta como é que era trabalhar em 1968. Bom, terminei o ginásio junto com o Verbinha e o Leco. Nós éramos em 19, e isso é uma coisa que é importantíssimo. Nós nos mantemos unidos desde aquela época. Nós nos reunimos quase essa semana. Tirou o Pinho também. Meu irmão. Nós éramos em 19, agora nós estamos em 11 só, as coisas estão fechando as curvas. Quando terminei, eu fiz prova para a Escola Agrícola de Viamão. Era um negócio assim espetacular, mas aí faltou um pouco de coragem, um pouco financeiramente, foi bastante fundo. Aí fui na Petrópolis, em Brasília, fiquei 3 meses, mas daí era ônibus, tinha que ter dinheiro todo dia para pagar a passagem, os pais também não podiam. Aí eu voltei, por isso eu tenho a honra assim, de falar do seu erro. Expliquei para ele, senhor, faz 4 meses que eu estou lá, estou atrasado agora, eu me comprometo a... Não, então tu pode te matricular aí. E eu comecei a fazer a escola técnica, e fui super bem, graças a Deus, dedicado mesmo. Como é que era o nome da escola? Escola Cenicista
Cidade de Jordense. Escola Escola Técnica de Técnica de Comércio, né? E aí, em agosto, eu fui trabalhar no Luizinho Vene. O Lorival Bazan que me arrumou. Ele disse assim, a Jane arrumou uma vaga na Telefônica, em Gramado. Tu não quer ficar de futebol e coisa? Não, eu preciso trabalhar, né? E vim trabalhar no Luizinho Vender, como balconista. O que era? Nós vendíamos fogão, televisão já era televisão vinda de fábrica, não era mais montada pelo Luizinho. Ele antes ia a São Paulo, comprava a peça e montava a televisão. Aqui em Canela? Em Canela. E aí, por exemplo, na CE, que eram os fregueses de primeira nós estendia a rede, eu cortava as mangueirinhas e puxava a rede 100 metros de distância dos descidos do Morro do Caná, sei lá, para os caras terem televisão. Só como dava chuvisqueiro, sumia a televisão, uma série de problemas. Tu é que puxava a rede da antena até a Não, casa. eu botava os isoladorzinhos. E aí trabalhava e tinha que receber R$15 por semana, porque no final do mês não dava o dinheiro, não reunia o dinheiro, né? Uma semana era certinho, daí eu ganhava R$15 por semana. Tem um casaco até hoje, que eu comprei com salário, e aí eu conheci a Marisa. Viu? A melhor parte. A gente vai chamar a Marisa aqui pro palco. São muito antigos. E dali eu fui para Hernani Reis. Mas peraí, me conta essa história da televisão. Como é que era essa... Como é que era montada a televisão aqui em Canela? As peças em São Paulo, ele ia de ônibus e trazia as caixas lá, e quem fazia as caixas para botar o tubo lá dentro, era o seu Ledorino Bueno, que fazia para ele. E ele vendia televisão, aí as primeiras televisões do Canela foi todas que o Luizinho fez. E mais tarde, daí o seu Claudio Rigoto já comprava da Teleunião daí. Teleunião. Então... Vou fazer um parênteses. Só um pouquinho que eu vou te levar o microfone aí. Senão não sai na gravação. Não precisaria mais. É que a gente conviveu tantos anos juntos. O Renato é quase um irmão aí, né? Sim. A vida inteira. Jogar junto no Santinho, né? Sim. Mas o pai também tinha loja ali, então ele também. Só que ele fabricava rádio. O Luizinho, parceiro, fabricava TV. E o pai rádio. E o seu Letolino, que fazia as caixas. As caixas polidas, todas lá. Se comprava o tecido, que era rádio, nas pernambucanas, para botar na frente do carro. E fabricava, ali Rigoto. Aí fabricava os rádios e também vendia para Cambará, para todo lugar também, então só andava aí. Era a história do cara. Aí em 71 eu fui para Hernani Reis como auxiliar contábil deles. E aí em 73 para 4 eu assumi a contadoria e fiquei lá até 77. Aí ele me inventou de me colocar na política e tal. E aí eu fui eleito vereador, fiquei acho que uns 6, 7 meses e fui para a Secretaria da Fazenda trabalhar com quem Peixilica. Como é que, antes de entrar na política, como é que era trabalhar com o seu Hernani Reis? Essa pessoa, o Canela deve todo demais, e, por exemplo, toda Santa Terezinha e muitos bairros de Canela, ele era um dono de empresa que ele convivia. E a gente trabalhava com extrema confiança, porque passava tudo, no caso das minhas mãos, prestava conta para ele, e eu fiz minha casa, ele me auxiliava, e todos os funcionários que tinham no Hernani Reis, ele deu casa, financiava a casa, dava os caminhões nossos iam para Porto Alegre, na volta, quando vinha vazio, trazia telha, trazia tijolo, e ele repartia para os funcionários a preços de custo, ou até menos, às vezes. Então, ele foi um cidadão, assim, da mais fina honestidade, capacidade de trabalho, de qualidade, de humanidade, foi Hernani da Silva Reis. Foi um prazer trabalhar com ele. Em 72, eu fiz concurso com o Banco do Brasil,
E passei, em 74 fui nomeado para Paraná City. Só um pouquinho. Tu tá indo muito rápido nessa história. Na Paraná City. E aí ele não me deixou ir, disse, não, tu vai ganhar seu 200 lá, eu te pago os 200, um pouco mais, mas tu fica comigo. E eu permaneci com ele. Só saí por causa da política, daí o Guinter fez o convite, ele também me apoiou, não, quem sabe tu vai lá, tu gosta, e aí eu fui trabalhar na política. Mas o Hernani foi assim, de uma abertura de visão, porque era uma empresa grande na época, nós devíamos ter em variável aí de 300, 350 funcionários, e nós pagávamos todo dia 5, eu nunca me lembro de ter atrasado um dia salário de funcionário, ou imposto, ou qualquer espécie de tipo, era sempre um zelo a empresa dele. Era uma sociedade de irmãos, que sempre dava aqueles atritos familiares, mas ele com nós funcionários era uma linha espetacular. Camila já te deixa entrar, sabe? A Camila, ela disse hoje, esse aqui vai ser mais um entrevistado que eu vou ficar assistindo, né? É que tem histórias que de Renato que eu nem conheço e eles ficam confabulando só prestando Não, atenção. mas é que nós estamos lá ainda do Renato. Eu vou sentar na plateia e vou ficar assistindo. Mas as perguntas boas eu guardei para ti. Ah, tá, obrigada. E aí, assim, quando tu decidiu ser candidato a vereador, como é que era? Ou seja, qual era a tua plataforma? O que tu prometia para as pessoas? E qual era o partido? Era do antigo e novo novamente MDB. Em termos assim, de promessa, não fiz só. Você tinha quantos anos? Eu tinha 25 para 26. E fui mais por ele e tal, mas vereador é uma eleição diferenciada. Vereador é uma eleição pessoal, não é de partido. Eu, se fosse o número de empregados e os parentes que eu tinha na cidade, eu deveria ter feito 400 votos. Eu fiz 260 votos. Ainda tinha o posto de gasolina, que era dos pais da Marisa, naquela época a gente atendia lá e ajudava. Então, ele é uma votação assim, extremamente pessoal. Promessa eu nunca fiz, só que manteriam uma linha, e essa linha eu mantive porque a primeira votação que teve lá, eu mantive uma linha que o Dr. Guinter mandou para a Câmara de Vereador o orçamento, com valores assim que eu entendia, que conhecia a contabilidade, estratosféricos para a época de Canela, porque ele ia mandar depois o Código Tributário, que ia mexer na situação tributária do município. O Guinter. E eu votei contra, e opinei contra, e o único voto contrário, na época, se eu não me engano, foi o meu. Os outros partidos, só tinha outro partido, apoiou, votou, e eu mantive uma linha, ele me chamou lá, e falou, não me leva a mal, se eu tivesse mandado o Código Tributário antes, eu votaria até, mas assim, não voto porque eu não vou votar no escuro. Eu conheço a matéria e não votaria. Então, mas ali eu criei um grande relacionamento com o Guinter por causa de opinião forte. E tanto que ele me levou para lá e o tempo, a Dília sabe bem, que se contava o dinheiro no final do dia para fazer as obras. Não tinha essa fartura de hoje que existe dentro do município. E foi uma época assim de grandes obras, de calçamento assim, dominou o Canela, e era um cara, o Guinter assim, era um cara visionário e de uma qualidade que o Canela deveria ter tido mais uns 3, 4 da força dele. O Guinter? O Guinter. Falando sobre o Guinter, eu não conheci ele, né? Mas eu trabalhei por muito tempo no tênis clube aqui de Canela. E quando eu comecei a trabalhar lá, ele teve, né, uma presença lá muito forte. Sim. E todo mundo, principalmente sócios mais antigos, muitos eu via passar por lá e sempre citar o Guinter. Que ele foi maravilhoso para Canela. Todos acho que têm um respeito muito grande por ele. Tu citou, né, que ele é uma das tuas referências aqui em Canela. Mas a pergunta, faz um bom tempo agora que tu já está aposentado, né?
E agora, nessa tua nova transição, como é que tu percebe o valor do trabalho hoje? O trabalho é algo que dignifica qualquer pessoa. Ele tem que estar preparado, ele tem que lutar. A gente vê a meninada mais nova faltando um pouco de vontade de trabalho. É uma coisa assim impressionante. Eu tenho tenho 3 netos, homens no caso, e a criação acho que é fundamental. Já eles trabalham na empresa do pai, ou estagiando, ou coisa, porque eu acho que é algo básico. É necessário trabalhar. E tem que ser cobrado o trabalho. E então, o que se pede e o que se quer é que haja uma abertura a mais para a juventude. Tirar ela de uma certa zona de conforto e jogar para a responsabilidade. Isso é essencial, ser responsável. E qual foi o maior aprendizado que o trabalho te trouxe, então? Eu aprendi um caminho muito bom, já veio de família, que é ter retidão no trabalho, ser transparente no trabalho e ser leal com quem a gente trabalha. Eu tive, em Canela, acho que fiz um bom trabalho na prefeitura, de respeito com os colegas, trabalhei ligado com 2 pessoas assim de extrema qualidade, foi Dona Ivete e o Antônio Delfim, José Carlos Velho, o Ciro Sander foi uma pessoa assim, a Dida foi minha colega de trabalho, então mas era mais um foco de área de pessoal, mas nunca tive problema, assim, hoje a gente vê, a prefeitura tem problema disso. A prefeitura só tem problema se a escolha for ruim. Se a escolha for boa, não há problema, não vejo problema nenhum. Então, o trabalho, ele dignifica a pessoa. Tu comentou que no final do dia contavam dinheiro para fazer as obras. Tu lembra como é que era a arrecadação do município? Tinha muita sonegação? E que obras tu lembra assim, que foram significativas naquela gestão do Ginter, que tu foi secretário? O principal assim, que o Ginter desenvolveu foi o setor de calçamento no Canela. Canela tinha as 2 ou 3 ruas grandes centralizadas, calçadas. Por exemplo, Laje de Pedra, ele fez, a Batista Cruzado foi ele que fez, a Sonelli foi ele, a Santa Terezinha foi ele, aqui para o lado do lago, as principais ruas ali, calçamento, que naquele tempo era só calçamento. Então ele fez uma expansão de trabalhos e criou-se critérios de responsabilidade de fiscalização. Não havia, pelo menos que nós tivemos conhecimento dessa área de fazer as coisas ajeitadas. Era o que era a norma. Hoje, infelizmente, se vê no Canela obras assim que chocam a gente por falta de critério. Eu cito agora que é um lugar que me traz um transtorno assim de um mau gosto, ali o antigo Brasília, Esquilo ali. O cara fez uma obra e agora a calha d'água cai dentro da janela do vizinho. Mas onde é que está o poder de polícia da prefeitura? Me desculpe. Então há esses erros assim crassos que não pode um município que pensa em turismo ter uma falha tão gritante dessa. Semana passada a gente recebeu aqui o Rodrigo Rodrigues, vereador, e ele foi extremamente severo com a atual administração, e uma das coisas que ele levantou, e a gente comentou depois, né, o quanto foi significativo ele falar o que Canela oferece no centro, além da igreja, para o turista, né? Esse comentário dele foi muito forte. E agora, quando fala nessa obra, hoje casualmente eu passei por ali, estava olhando, mas tomara
Tomara que ela venha a ter um pouquinho de dignidade no final porque nesse momento é horrível. É o que se espera, né? Tu falaste antes sobre a parte financeira. A parte financeira da prefeitura funcionava mais ou menos assim. Se planejava uma rua e essa rua daria 100 mil, 50 mil de calçamento. Se lançava a cobrança, mas em alguns casos eu conhecia bem cada cidadão, cada morador daquela rua ali, tinha que se cobrar, bem dizer, à vista. À vista ninguém tinha condições em 76, 77. Aí tinha que se parcelar, aí ia faltar para alguém lá na frente. Então tinha que ter um planejamento assim, muito drástico de valores, de ingressos de numerários. Mas sempre se saiu bem, se pagava corretamente. Não me recordo, não se atrasou salário nunca de ninguém. Acho que nunca atrasamos, né? Da Grinta. Atrasou? Em 77, não me recordo, assim. Ia faltar, era muita obra e ia faltar. Então ele direcionou valores para as grandes obras e o ritmo era muito alucinante. O Rodrigo também tinha comentado, né, na semana passada sobre essa questão até que tu citou agora, né, sobre as escolhas que são feitas, de sempre muda o prefeito, muda ali todo mundo que está dentro da prefeitura e isso também se perde, que não é como há anos atrás, que sempre tinham referências ali dentro da prefeitura, de pessoas que conheciam a história de Canela, que estavam presentes, que participavam, e que isso também hoje se perdeu. Mas a gente vê o trabalho como algo que nos traz sentido e nos traz propósito. Isso também tem que ser reformulado durante a aposentadoria. E a gente sabe que é exatamente essa falta de propósito que faz com que as taxas de depressão durante a aposentadoria sejam tão altas. Porque se falta esse entendimento, se perde esse propósito. Qual é o teu propósito hoje? Eu convivo bem na cidade, participo com colegas, ex-colegas, me mantenho ativo ainda em termos de leitura da parte de legislação, que eu gosto, tenho um bom domínio ainda. A área contábil já estou me afastando mais, porque ela mudou muito significativamente. No início, fazer uma auditoria numa empresa que trazia 5, 6, 7 caixas de livros, de blocos, era uma coisa, uma parafernália imensa. Hoje A tecnologia resolveu isso, né? resolveu assim, e aí que entrou o fato da reciclagem. Nós tivemos que nos reciclar muito. Essa área de auditoria é muito grande. E com a reforma tributária agora, que, no meu entender, ela deveria ser uma simplificação tributária, a primeira fase, e vamos ficar de novo numa situação muito grave no país, que agora, dia 16, 17, já vai ter um julgamento no Supremo sobre a reforma tributária que não entrou em vigor. Que ainda não está. Que não está em vigor. Então, e eu vejo e tenho acompanhado que os municípios e os estados já tinham pouca autonomia, vão perder muito mais. Vai haver uma centralização em Brasília de pires na mão, pedindo verba, pedindo emenda, pedindo essas coisas desnecessárias. Se tivesse feito uma simplificação tributária, que seria o primeiro grande passo. Eu cito assim, por exemplo, um Magazine Luiza, um Avan e outras aí, Casas Bahia, elas têm 27 legislações para ser estudadas. Se simplificasse, se o Senado fosse algo ativo, ela teria um ajuste, simplificasse. Agora não, agora vai ter valores, essa área de serviço vai ser tremendamente prejudicada e com custo. Hoje, indiretamente, uma empresa
de consultoria de valores, de consultoria psicológica, de advogados, assim, indiretamente ela pagava 6 a 7%, vai passar a 19,40%. Vai ter que repassar esse custo. Não vai ter, o cara não vai trabalhar para perder. Então, isso aí, eu me admiro que nós tivemos, no nosso deputado, deixaram passar pela pressão de algo maior que veio de cima para baixo. Então, essa vontade, essa atualização é super necessária. Não pode ficar em casa assim, sem se tornar um vazio. Deixa eu te perguntar, estou falando na reforma tributária, e a reforma tributária traz um prejuízo gigantesco para os municípios, ela acaba com a independência dos municípios, né, que passam a depender quase que exclusivamente do dinheiro da União. Isso dá mais poder ao presidente da República, ao Congresso Nacional, e diminui o poder das prefeituras a quase zero. Né? As prefeituras vão ter para trabalhar o IPTU, nada mais. Né? O IPTU e o ITBI só, né? E o ITBI, E ainda assim o ITBI normatizado pelo Estado. A quem tu acha que beneficia a reforma tributária que está aí? A reforma tributária ela veio de cima para baixo. O órgão mais privilegiado que vai ter diretamente é a União. A Receita Federal, o poder dela, se era 10, passou para 20. O município ficou estrangulado, porque ela tinha uma prefeitura bem estruturada, que nem Porto Alegre, Canela e Gramado, que tinha um bom ISS. Isso aí, bem dizer, fugiu das mãos. E muito poucos municípios se prepararam para assumir o que vem. Muito lastimável. E o imposto, agora tem essa decisão do dia 16, que estão determinando o julgamento, por que a base de cálculo de fungicida, pesticida, produtos agropecuários que vão para a lavoura, tem direito à redução de 60% da base de cálculo. Mas a reforma foi feita para uniformizar. Mas agora um partido que não gosta da área do agro, que o agro não gosta do outro partido, vão discutir na justiça. E o que vai dar antes de implementar? Eu acho que a reforma foi precipitada, é uma coisa esperada há 30 anos, mas veio precipitada para impor condições. E os municípios não estão preparados para assumir o pouco que vem para eles. Eu acho que agora ficou claro por que nós temos esse convidado, porque estar aposentado não significa parar de pensar, principalmente, né? Continuar refletindo, continuar pesquisando. Na tua vida de aposentado, tu falou assim genericamente, mas como é que é o cotidiano, assim, da hora que tu acorda até a hora de dormir? Nós levantamos A muito Marisa cedo. disse que ele incomoda. Eu me ensinar até a cozinhar, eu cozinho Não, bem. vou lá, agora eu vou levar esse microfone para lá, porque daqui a pouco o microfone que não fala, não fala comigo. Vixe, até cozinhar ele quer me ensinar. Eu já não cozinho bem, né? Mas eu não tenho pouca água no arroz, eu te não acredito. Isso é vida de aposentado, Renato? Não, nós levantamos muito cedo em casa, assim, uma tradição de sempre levantar muito cedo. Então a gente toma, bem dizer, 1 hora de chimarrão de manhã e depois até meio-dia sempre se tem a cuia, a água pronta, chimarrão. Eu cuido um pouco do pátio, eu planto algumas coisas em casa. O que tu planta? Eu planto alho, tempero, milho e tenho limão siciliano plantado, produzo limão siciliano, laranja do céu, goiaba serrana. Eu consegui da IPAG Santa Catarina, a goiaba nossa tradicional, essa serrana nossa, eles mandaram para lá para Nova Zelândia,
E lá eles aperfeiçoaram e trouxeram para Santa Catarina de novo, e aí se produz ela comercialmente. Em Santa Catarina, já os supermercados de cima da serra ali já vendem ela comercialmente. A maioria agora eu comprei lá deles, acho que 10 pé, plantei os aqui lá no campo, e eu já produzo mais ou menos a goiaba ali que ela gosta de comer. Ela come de colher, aquela coisa branca. O que mais? Daí levanta, vai cuidar do pátio. No pátio, e aí sai, o caminho é um caminho muito ligeiro, vou muito rápido nos lugares e volto. Não fala com ninguém. E de tarde, me sento e gosto de ver lá no YouTube, lá alguma coisa de... Eu sou um alto comprador de fazenda no Uruguai, eu compro muita fazenda, vejo muito imóveis no Uruguai, então assim, só campo, né? Eu só sei lidar com compras de altos valores. Então preencho meu tempo bastante ali e tenho, quando vou lá para fora, tem um pedaço de campo ali fora, junto com meu primo. Então, preencho meu tempo, acho muito bem. Gostava muito de praticar esporte e caminhar. Quando trabalhava em Criciúma, ultimamente, nós no estado trabalho lá das 12 às 7 da noite, e como levantava cedo, eu caminhava bastante em Criciúma, lá nos parques. E aqui? E aqui agora, dentro de uma parada, dentro dos problemas de saúde, mas vou começar a retornar a caminhar. E tem Não gosto de academia, gosto de caminhar. E tem alguma coisa da tua rotina do trabalho que tu ainda sente falta hoje? Ou que tu aprendeu a valorizar hoje? Vontade de trabalhar? Não, alguma coisa do trabalho que tu ainda gosta. Gostaria muito de trabalhar com consultoria, de apoiar alguma empresa, alguma coisa. A gente vai, por exemplo, em alguma loja aqui no Canela, compra alguma coisa e vê a emissão do documento violentamente errada, me chama assim a atenção, mas que falha, de falta de diálogo, de convívio, porque o contador, eu já fui contador, mas dentro de um certo padrão, e hoje tu vai numa empresa, o ticket do ECF, da máquina dele, é do endereço lá do outro lado da rua, é umas coisas assim banais que não poderiam cometer esses erros, né? Isso falta de falar, de sentar com o contador, expor, que há os benefícios, por exemplo, da empresa do Simples, lucro presumido, lucro real, que poderiam ser atenuantes para o empresário, que a carga tributária é elevada, muito pesada, que poderiam ser amenizadas de alguma outra forma, de algum outro valores assim. Tu acha que tem alguma solução para a sonegação? Tem sim, se chama educação. Se não investir no colégio, com educação fiscal, com aprendizado da responsabilidade, de ensinamento, de convívio, de casa, colégio e aluno, essa seria a única solução, porque o resto ela não consegue reverter. Eu só cito um caso de Santa Catarina. Em 2010 nós começamos um trabalho, me especializei junto com mais 6 colegas, só trabalhei os últimos 10 anos só com supermercado e atacado. Os primeiros meses, nós chegávamos a ficar dentro de um atacado, dentro de um supermercado, 8, 10 horas tirando leitura de máquina de ECF, passando para os notebooks, com o cabo conectado. E ali foi a apresentação. Nós terminamos em 2020, nós tínhamos 260 mil opções de notas fiscais, de emissão de nota fiscal. O cara tirava, por exemplo, um chinelo de dedo, havaiana, isento, o cara tinha 6, 7, 8, 9 notas filiais, ele cadastrou aquilo errado e ele ficou repetindo aquele erro durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aquilo, nós bem dizer, em Santa Catarina, pode ser que exista, mas há
nesse setor de alimentação, de supermercado, de atacado, e coisa, quase que perfeito hoje, pela insistência do trabalho. E se fazia operações em época de veraneio no estado lá, nós saímos às 3, 4 horas de Floripa, em termos de morar em Floripa, ia trabalhar em Balneário Camboriú até 1 da madrugada. Só em cima de restaurantes, de empresas que trabalhavam. Isso aí elevou. Santa Catarina hoje arrecada quase 5 bilhões por mês. Nós duplicamos, quase que triplicamos a arrecadação do Estado de Santa Catarina. Isso foi um trabalho paulatino, batido, e fizemos algumas coisas assim. Nós trouxemos os contadores para dentro da fazenda. Nós hoje trabalhamos com um tal de malha fiscal lá, e nem o cara sabe que está errado. Nós já comunicamos ele, ó, tu cometeu um erro no mês de março, na linha tal, do ECF tal, tu tem 30 dias para solucionar isso aí, senão nós vamos abrir uma auditoria. Então isso aí trouxe esse convívio diferente da minha vida do que se tem, por exemplo, no Rio Grande. Eu não consigo admitir um município nem Gramado, Canela, não ter um agente fiscal. O erro do Rio Grande é clamoroso nesse aspecto. E tu passa verão tendo aí 1 milhão de pessoas gastando em Canela, Gramado e na região, e às vezes o comerciante fez um erro de cadastro, e que vai resultar para ele uma penalidade de 100%. Isso aí nós quase que eliminamos no estado de Santa Catarina. Pelo convívio, por trazer o contribuinte para dentro da repartição. O contribuinte às vezes não, mas o contador, esse é parte ativa. Até me encontrei agora, recebi uma homenagem lá, eu participei do concurso em 95 como coordenador do concurso de ingresso na Fazenda em 1995. E os pessoal agora fizeram 30 anos, me convidaram para mim lá, porque eu fui o que guiei eles, convivi com eles. Então entrou uma classe assim muito boa, muitos técnicos assim de extrema qualidade, e foi dado um apoio para eles, um convívio. E até teve um rapaz lá que foi assim, ele era oficial da Polícia Militar, ele foi brigado da Polícia Militar lá, e o Wellington Piper. E ele, cara, ficou agora na pandemia, ficou 48 dias para morrer na UTI. O cara era genial, assim, já vinha de formação militar, né? E ele criou um programa lá que nós chamamos de Malha, e ele traz esse convívio, o cara emitiu lá, disse, não, está errado, no mês tal, tu tem esse erro, tu tem direito, tu tem 30 dias para agilizar isso aqui, para pôr em dia, para tu não ter penalidade, porque a penalidade é 3%, se eu for aí, vai ser 75%. Então isso aí melhorou economicamente muito o Estado. É muita diferença do Estado nosso lá e do Estado que eu convivi aqui. Onde é que o ICMS é mais baixo? É lá ou é aqui? Lá. É E 17. arrecada mais? Não mais, por causa da economia do Rio Grande, o tamanho do Rio do Grande Estado. é mais. Mas Quando proporcionalmente... eu entrei em 84, nós não arrecadávamos 30% que o Rio Grande arrecadava. Hoje nós arrecadamos em torno de 70% que o Rio Grande arrecada. Camila? Eu posso, se for cliente, passar as minhas contas para ele, porque é um horror. Eu não entendo, agora eu realmente estou interessada porque eu não entendo nada. Eu sou um horror. Eu acho assim que o importante, o empresário, ele tem que questionar o contador. O contador realmente é escritório, não é único da empresa. Ele tem uma gama assim de 10, 20, 30, 40. Eu sei que eu tive uma época que eu me afastei do Estado, o cara tinha 250 empresas. Então, esse aspecto, o cara
não quer saber, vai registrando, vai pensando, ele cria uma especialização muito. Então, se tu for lá questionar ele, impor para ele, mas eu ouvi falar disso, como é que funciona aquilo, e ele vai também se inteirar. E o contador hoje é o maior elo que tem entre o Estado, a Fazenda e a empresa, o empresário. Porque é muito caro, o tributo é muito caro, a penalidade é muito cara, e isso seria importantíssimo, essa união que nós fizemos lá, ser difundida. Por exemplo, eu cito assim um caso que eu participei diretamente em 2006, quando nós começamos a cruzar cartão de crédito. Nós fomos o primeiro estado no Brasil que cruzou cartão de crédito. Nós chamamos Cruzar com o quê? o cara vendia no cartão de crédito e não tirava nota. Não tira nota. Sonega. Indiretamente, sim, né? Muitas vezes por ineficiência, por falta de diálogo, de conhecimento. Então, aquilo ali, a tal de Abrax, a Associação Brasileira de Emissoras de Cartão, nós trouxemos os caras lá para... Nós fizemos umas 10 reuniões, mandei, eu tinha o poder de decisão, para Brasília, para sentar, para dialogar. Os caras também entendiam que cartão de crédito é sigilo bancário também. Sigilo bancário só se o juiz determinar lá que acesse a minha conta corrente, ou a conta corrente da empresa em si. E isso aí nós provamos, levamos e tal, e até em 2008 foi uma coisa triste. Chegava numa empresa, ela tinha 30 mil reais de cartão de crédito, de ingresso, e ela tirou 10 mil de nota fiscal. E hoje, como é que é? Hoje, se faz diariamente, o cara emitiu o cartão de crédito, de tarde está dentro da Secretaria da Fazenda aquele boletim de 500 reais, de 50 reais, de 200 reais. Então, quando a gente paga no cartão de crédito, nós estamos evitando a sonegação. Indiretamente, sim, está criando um problema para ele, mas o Estado fica muito feliz. E por isso que eles cobram no cartão de crédito mais caro, principalmente a gasolina, né? Se tu pagar em dinheiro é um valor, se tu pagar no cartão de crédito é outro, porque a sonegação pega. Porque o combustível ele tem uma situação tributária diferente da carne, do arroz, porque a substituição tributária, ou seja, ocorreu uma antecipação do recolhimento. E aí porque volta e meia tem um imposto vendendo a 6,29 ou a 6,40, porque ele já está livre. E a cadeia de imposto dele já encerrou lá a 5,30. Então já ocorreu essa antecipação. Renato, agora vamos passar para a Camila perguntar das questões emocionais da aposentadoria. Como é que é a aposentadoria? Eu acho assim, o que ocorre, que cria problemas emocionais muito fortes, que quando, geralmente, eu vou citar o caso de Santa Catarina, que aposenta, nós temos que trabalhar com produtividade. Ou seja, o Estado, quando eu completei os 35 anos de Estado, ele me deu, para mim continuar lá dentro, ele me deu 14% da contribuição social do INSS, para ser entendível, ele me pagou a mim, não me descontar. Então era um baita incentivo. Aí tínhamos mais uma ajuda de custo e tal, que o Estado dava para manter o técnico produtivo. Aquele técnico que não era produtivo, nós já selecionávamos, não temos interesse de manter esse técnico. Nós já fazíamos um pente fino, já analisávamos a produtividade dele. Então isso aí é muito pesaroso, a perca financeira. Então isso aí, se o cara não está bem preparado, ele causa um transtorno muito grande. O outro aspecto que difere de Estado para Estado e de Estado para iniciativa privada
é a paridade. Paridade é a única coisa essencial no serviço público e que não poderá ser perdida. Agora tem uma reforma administrativa que está lá no Congresso para problemas extremamente políticos, querem indiretamente dar uma segurada no concurso público, que é um pesadelo negativo, e cortar alguma coisa, não para quem está, mas para quem vem, de aspecto de paridade. Ou seja, se eu ganhava 5, eu saí, eu continuo ganhando 5. Se o cara da minha função passar a ganhar 6, eu vou para 6. Diferente da iniciativa privada, que é a desmotivação, que é a falta de critério nesse país, que foi a falta da correção da aposentadoria. Ou seja, o cara saiu com 2 salários, ele tem que permanecer com os 2 salários. E isso não. No primeiro ano, os 2 salários para completar tinha que ser 12% de aumento, e vai lá e dá 11%. No 5º ano, no 6º ano, a defasagem já foi o beleléu do aposentado da iniciativa privada. Mas isso é uma política de país negligente. Tem uma pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo, que dá conta de que entre 24% e 30% dos aposentados sofrem com depressão, tomando uma média de 5 comprimidos diários para enfrentar a depressão. Essa depressão é falta, na tua visão, é falta de atividade, é falta de atenção, ou ela tem a ver com a invisibilidade do idoso, que muitas vezes fica desprestigiado, até por essa questão do achatamento salarial que tu fala, da diminuição da renda, a diminuição do poder. A que tu acha que se deve e o que tu indicaria para uma pessoa que esteja deprimida fazer quando se aposenta? Eu acho que a falta do convívio. A falta do convívio é, assim, muito ruim. Ele não ter com quem dialogar, ele perdeu aquele contato importante que ele tinha, ele começar a se restringir, ele ficar dentro de casa falando de alimentação. Dizendo que a mulher botou pouca Água. Isso aí é assim, impressionante, a falta do convívio. Eu senti, nós temos uma associação, uma sede espetacular na entrada de Canasvieiras, e se teve problemas assim com colegas que se fecharam, né? Não, achavam que não seriam mais úteis para mais nada, né? Então, mas é uma opinião, né? Eu acho que faltou um pouco de vontade, porque se tivesse, por exemplo, morando em Florianópolis ou Criciúma, eu teria trabalhado até os 74. Eu gosto de trabalhar, mas eu vim para cá, eu procurei me integrar, voltar com os velhos conhecidos, falar alguma coisa de futebol. Eu vou em 2, 3 lojas assim que eu tinha amigos. Eu vou por exemplo, gosto de ver ali no outro Scar ali, porque ali eu tenho o Nico, que me lembro da Alto Canela, eu me dava bem com ele. Eu vou ali e encontro o seu Ari Rodrigues, que foi meu amigo da prefeitura. Então eu procuro assim, muito conviver. Faço parte lá do memorial, porque eu gosto do convívio. Vou nas quarta-feiras, me reúno com os velhos do Serrano, já chegando a quase 1000 anos de idade, ali a turma. Então, essa aí é muito importante, tentar conviver. Já que tu está citando, né, todos os teus convívios, conta pra gente, porque tu sempre foi uma pessoa muito ligada à cidade de Canela e à vida comunitária. Agora, como estão esses vínculos? Eu, comunitariamente, eu tenho relacionamento assim, com o meu primo, assim,
toda semana a gente se visitar. Tem o Verminha que sempre conversa, o João, a turma aí, lá do Memorial, que eu faço parte, gosto de comparecer. E acho, assim, que era importante se ter um diálogo, assim, mais aberto. Eu morei durante 43 anos fora de Canela, 43 anos. Eu me recordo, sempre aqui com as meninas pequenas, uma tinha 3 anos, outra um aninho, e eu fiquei nesses 43 anos 4 meses sem vir no Canela. Quando eu fui nomeado para Cunhaporã, que era muito longe, e a gente tinha medo do estado, nós estávamos em estágio probatório, de sair da região, porque a gente era autoridade e se dependia muito diferenciar das coisas. Volta e meia tinha que atender o posto de estado, que não era função, mas ia lá atender. Eu fiquei 4 meses, senão eu religiosamente vinha a cada 40, 30 dias, vinha em Canela visitar meus pais, que eram vivos, eu vinha nos pais da Marisa, conviver com eles e sempre mantive essa vinculação com Canela. Legal. Nós temos uma parte que é a plateia pergunta. Então, nós agora deixamos à disposição, o Leco já inaugurou essa fase. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Nós temos aqui 3 ex-vereadores de Canela. Um orgulho, né? Tem aqui 3 pessoas que contribuíram tanto para a Câmara de Vereadores. A senhora... Eu não tenho pergunta. Não, a senhora, tu não tem pergunta. Mas eu acho, Renato, o que falta é educação. Isso é... Porque quem é educado, procura, vai atrás, né? Não se atira. Não. Né? Isso eu posso falar, Zuleika, porque eu fiz 4 concursos Zuleika públicos. Bertolucci. Eu fiz 4 concursos públicos na minha vida. Eu fiz em 72 para o Banco do Brasil, fui nomeado em 74 lá para Paraná City, não fui, não me acertei em si. Aí fiz concurso para Centrais Elétricas do Sul do Brasil, Eletrosul. Fui nomeado, fiz em abril de 80, em julho, fui nomeado e levei a Marisa embora com as crianças em janeiro de 81. Passamos em 2 no Rio Grande do Sul para trabalhar numa estatal. Depois fiz concurso para o Rio Grande do Sul para fiscal de CM em 83, e aí rodei na pergunta mais fácil que tinha. No Rio Grande era 2 camadas, né? Código tributário, tinha 25 questões, eu acertei 24. Aí em português acertei 14, acho, de 12, de 20, e aí matemática. Eu acertei 9 questões, precisava acertar 10. Eu rodei na questão mais fácil, que era cubar uma pipa. Eu cubei madeira 10 anos e rodei porque eu li a pergunta e interpretei ela errada. E aí poderia ter vindo para o programa, mas não me arrependo. Aí fiz concurso em Santa Catarina, em novembro de 83, fui nomeado em janeiro de 84. Nós éramos uns 5.600, 1.400 candidatos para 75 vagas. Eu fui para 75. E aí, mas foram nomeados 102 pessoas, porque tinha a reserva técnica, né? Então, eu acho que o querer e lutar por esse querer é fundamental. Eu sempre me dediquei, estudei, li bastante, sempre gostei de ler, assim, violentamente, leitura, jornal principalmente. Antigamente lia muito livro e hoje leio muito jornal, mas eletronicamente gostava de ler jornal físico. A gente agradece muito ao Renato, foi um prazer estar aqui ouvindo as histórias do Canela, do Renato, e não só isso, mas também nos atualizar sobre o que pode ser a reforma tributária e essa lição sobre preservar a aposentadoria produtiva. Quando ele fala no memorial, é uma forma de preservação da memória, da história e também de
todos que fazem parte, não só que integram o memorial diretamente, mas a comunidade, manter viva a sua história. Muito obrigado a vocês, um aplauso para o Renato e até a semana que vem. Na semana que vem nós vamos ter aqui, no dia 15, dia do professor, nós vamos ter o Antônio Jardim, quiropraxista, que vem falar sobre a quiropraxia. E na semana seguinte, hábitos que fortalecem os vínculos sociais. Contamos com vocês, com a presença de todos e muito boa noite.